Senhores telespectadores, com certeza já compreenderam que estamos dentro de um museu, o Museu de Marinha de Lisboa. E estou aqui não é propriamente para falar do museu. O museu é importante, mas o motivo que me traz aqui é falar de uma figura extremamente importante na história do século XIX português, mas completamente esquecida. Esquecida até um pouco por culpa dele, porque trata-se de um rei que não queria dar nas vistas. Eu acho que era mesmo um rei que nem queria ser rei. Eu chamo de um rei involuntário. Ele gostava era de ser marinheiro. Bom, está aqui, está atrás de mim. Reparem, está fardado de oficial de marinha. A farda que tem é de marinheiro, porque ele, quando foi chamado a ocupar o trono, era capitão de mar e guerra e comandava uma corveta Bartolomeu Dias. Ainda era um homem novo, tinha 21 anos, quando lhe morreu o irmão, Dom Pedro V. Morreu subitamente. Dom Pedro V era um rei que tinha realmente caído na estima do povo. Acho que nunca nenhum rei em Portugal foi tão amado como Dom Pedro V. Portanto, era difícil suceder a um rei tão bem amado. Dom Luís, ele anda lá, anda no mar, anda no navio, chamam-no e, portanto, ele vem reinar em Portugal. E foi rei desde 1861 até 1889. São 28 anos. Essas 3 décadas, juntas depois às 2 décadas que dura praticamente o reinado do filho, do Dom Carlos, fazem meio século, e é um meio século decisivo na construção de Portugal. Pode-se dizer que este país, que ainda hoje somos, é essencialmente o que os portugueses construíram na segunda metade do século XIX. Na história da Europa é fundamental a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é no fim do século XVIII. A Revolução provoca a mudança de inúmeras coisas, sobretudo da filosofia do Estado. A ideia agora é que a soberania está no povo, a mudança do direito, o direito passa a ser igual para todos, a mudança da economia, é uma economia burguesa, a mudança da cultura e da mentalidade, é uma mudança completa. Bom, costuma-se dizer que é a mudança do antigo regime para o novo regime. Simplesmente, essa mudança em Portugal fez-se com uma grande dificuldade e praticamente o nosso século XIX, primeira metade, os primeiros 50 anos do século XIX, são 50 anos desperdiçados. Começa porque, em 1800, nós opusemos-nos à Revolução Francesa. Entramos numa guerra, claro, saímos no mal. Somos um país vencido, estamos do lado inglês, os ingleses também não ajudam muito, até que provocam as invasões francesas. Em 1808, depois em 1810, depois em 1811, o país é invadido, o rei, a corte, os tribunais, toda a gente foge para o Brasil e só voltam depois da Revolução Liberal. Bom, mas isso também provoca uma grande reação. Logo em 23 há uma contra-revolução, é a Vila Francada. Já não há outra vez Constituição. Bom, entretanto morre o rei e os portugueses dividem-se. Há uns que querem Constituição, outros que não querem Constituição e metem-se numa guerra civil. Uma guerra civil terrível, sangrenta, que matou milhares de portugueses e que destrói tudo quanto ainda estava de pé. Até que finalmente, em 1834, ganharam os liberais, uma vitória militar, instalam-se no poder, mas a guerra continua porque agora são os partidos. Há um partido que quer a Constituição liberal, mais radical, 1822, há outro partido que não, é mais prudente, que era a Carta Constitucional
que é mais monárquica, salvaguarda mais o poder real, e esses dois blocos enfrentam-se, têm guerras civis, apatuleiam uma dessas guerras, há a crise da Maria da Fonte, andamos a matar-nos uns aos outros, até que finalmente, no meado do século, em 50, com a regeneração, estabelece uma relativa paz. Mas pode-se dizer, esses 50 anos foram um tempo mal aproveitado, e enquanto muitos países da Europa, por exemplo a França, por exemplo a Inglaterra, por exemplo a Alemanha, andavam para a frente, Portugal perdia tempo. Em 50 estabelece realmente um clima já de equilíbrio político, reina a rainha Dona Maria II, os últimos anos do reinado dela já são muito progressivos, depois sucede-lhe o filho, o Dom Pedro V. Dificilmente um rei é tão amado como foi o Dom Pedro V. Mas ele reinou 5 anos e sucede o irmão, o Dom Luís, este que hoje vou falar. Devo dizer que era muito difícil suceder a um rei com o prestígio popular de Dom Pedro V. E é por isso que o Dom Luís nunca quer assumir assim uma posição de vedeta. Nessa altura dizia-se, havia uma frase, o rei reina, mas não governa. Isto tem sentido. Num país como Portugal, por exemplo, há pessoas que têm muitas opiniões. Há pessoas que pensam assim, pensam assim, pensam assim, e todos são portugueses. Há um ponto no qual estamos todos de acordo. Esse ponto é que é preciso servir Portugal, é preciso fazer progredir Portugal. É o ponto em que estamos todos de acordo. Bom, e quem preside essa grande comunidade de portugueses é o chefe do Estado. O chefe do Estado não é por estes nem é por aqueles. O chefe do Estado é por todos. O chefe do Estado é o chefe do Estado português. Esse Estado divide-se em muitas opiniões. Bom, e agora é esta opinião que ganha as eleições, está no governo, amanhã é aquela que ganha as eleições, está no governo, mas o Presidente é Presidente de todos. E por isso ele não intervém no governo. Era por isso que se dizia que El Rei reina, mas não governa. Quem governa é o governo. E o governo é constituído pelos votos da nação. As eleições é que dizem quem deve governar. E isso é importante porque há governar bem e governar mal. Quem governa mal perde as eleições a seguir. Quem governa bem conserva a estima popular e conserva-se no governo. Portanto, é claro, todo o governo procura governar bem. O rei Dom Luís nunca interveio no governo. Por vontade dele nem aparecia. É um rei muito discreto, todavia é no tempo dele que acontecem alguns dos factos mais importantes da história de Portugal. Eu vou recordar apenas meia dúzia de factos passados durante o reinado de Dom Luís que, hão de concordar comigo, foram todos grandes passos em frente. Dom Luís sobe ao trono em 1861, olha, é comandante do navio exatamente igual a este, uma corveta lançada ao mar no mesmo ano em que foi aquela de que ele era comandante. Andava no mar, era solteiro e, portanto, a primeira preocupação é casar. E, portanto, casa em 62. E casa com quem? É o rei de Portugal, de um país com as nossas características, tinha que casar com uma rainha de um país liberal, de um país a andar para a frente, de um país progressivo, de um país que fosse simpático à opinião popular, e por isso ele vai casar com uma filha do rei Vítor Manuel II, uma filha do rei de Itália, que é a Dona Maria Pia. O Vítor Manuel II é o rei da unificação italiana, é o rei que todos os liberais gostam dele. Nesse mesmo ano em que o rei casa, portanto 62, há uma data que eu acho que é importante saber. Nesse mesmo ano escreve Camilo o seu famoso Amor de Perdição.
Eu sei que o senhor telespectador hoje é capaz de já não gostar do amor de perdição. Aquilo, sabem, cada tempo tem a sua maneira de escrever, não há dúvida. Estamos realmente no ano 2003 e já ninguém aguenta a maneira de escrever do ano 1862. Mas aquele livro emocionou o país. É um dos livros mais célebres da nossa literatura romântica. Os governos sucedem-se conforme as eleições, numa alternativa. Cada governo não está nunca menos nem nunca mais de 5, 6 anos no poder. É isso que se chama o rotativismo monárquico. Isso funciona porque sabem que estar no governo desgasta. O ministro não pode só fazer coisas simpáticas. O ministro não pode só estar sempre a dizer que sim. Infelizmente, num país com dificuldades, o ministro tem que dizer muito mais vezes que não do que sim. Bom, e, portanto, ao fim de alguns anos, é impopular, começam a dizer mal dele, é preciso mudar o governo, e era isso que o rei fazia. O rei chamava o chefe do partido oposto, mandava-o formar governo e depois mandava-o fazer eleições. Claro que nessa altura em Portugal era sempre o governo que ganhava as eleições. Agora já não é assim. E isso é um dos verdadeiros progressos cívicos registados no nosso país. Hoje, as pessoas votam conforme a sua consciência. Naquela altura, as pessoas votavam conforme as ordens que o maioral recebia. Era a altura dos caciques, vota aqui, vota ali, eles sabiam lá em quem votavam. O povo não tinha o desenvolvimento cultural, económico suficiente para ser independente. Eu acho que, costumo dizer muitas vezes, sem barriga cheia não há democracia. O essencial é assegurar o bem-estar dos portugueses. Só assim eles têm um voto que realmente exprime a sua verdadeira vontade. Em 64, logo no primeiro ano de governo, manda-se fazer o primeiro censo científico que vale crédito da população portuguesa. Contámos os portugueses, um por um, e o censo, que foi feito com um grande cuidado, mostrou que nessa altura havia 3.829.618 portugueses. Continuam os progressos, está em cheio a obra de rasgar estradas por todo o país, e em 64 acontece uma coisa muito importante. O comboio já chega a Vila Nova de Gaia. É claro que não chegou ao Porto, não há ponte. Em Gaia tomavam um barco e iam para o Porto. Isso é extremamente importante, porque as cidades do Porto e de Lisboa foram sempre a asa direita e a asa esquerda que faz voar este país. E isso ligou as duas asas nacionais. O comboio agora chega a Gaia. Toda a gente pode ir ao Porto. Já não é preciso fazer testamento. Antigamente, para ir ao Porto, a gente metia-se aqui no navio, um navio que sofria tempestades, chegava a arribar ali no perigosíssimo Porto da Figueira, para entrar à Barra do Porto, tanta gente morreu ali, pessoas confessavam-se, ouviam missa, comungavam e faziam testamento antes de ir daqui para o Porto. Tudo isso provoca um grande avanço para a frente do país, e esse avanço traduz-se numa coisa que é um dos factos importantes da história de Portugal e que não costuma vir nas histórias. É o seguinte: em 1865 sai em Lisboa um novo jornal diário. Aquele diário não é para fazer política, não é para defender A, nem B, nem dizer bem, nem mal, é só para dar notícias. Portanto, tem um nome que diz tudo: Diário de Notícias. O Diário de Notícias resulta de 3 fatores. Primeiro, o telégrafo. Como há telégrafo, agora traz as notícias de todo o mundo e é possível, no dia seguinte, o leitor em Lisboa saber o que aconteceu na Turquia, ou a inundação que apareceu na China, ou a peste que apareceu em África, ou o invento que apareceu na América, tudo.
pode vir ali publicar, são notícias, isso é que são as notícias. Segunda coisa, o jornal é muito barato. Porquê? Porque quem paga o jornal, a partir desta altura, não é quem o compra, é o anunciante. E isso só é possível porque há muitos comerciantes. Terceiro fator, o jornal é para todos os portugueses, todos. Não é nem dos progressistas, nem dos regeneradores, nem da esquerda, nem da direita, nem daqui, nem da colã, nem dos republicanos, nem dos jornais. O jornal diz, nós somos para todos os portugueses, qualquer que seja a sua posição política. Portanto, nós não vamos publicar opinião política. É o primeiro jornal que se publica sem ter o artigo editorial. O editorial, que todos os jornais ou eram da esquerda ou eram da direita. Este faz a primeira experiência. Vamos lá fazer um jornal em que nós não somos nem daqui nem dali, somos de todos. Não foi só notícias. 3 anos depois, no Porto, aparece um outro grande jornal com características aproximadamente semelhantes, que é o 1º de Janeiro, que também teve um grande êxito. Em 1867. Veio uma lei a acabar com a pena de morte para os crimes civis. Fomos um dos primeiros países do mundo a fazer isso. Isso é extremamente importante. Eu sei perfeitamente, e agora estou a falar com o senhor telespectador, sei perfeitamente que há muita gente que ainda diz que deve haver a pena de morte, que se deve voltar a aplicar a pena de morte. E também sei porque é que eles dizem isso. É que realmente há crimes de tal maneira atrozes que a nossa consciência se revolta e a gente não compreende como é que aquela pessoa pode continuar a viver. Percebo perfeitamente o seu ponto de vista. Só quero explicar-lhe qual é o da maioria. Eu pertenço à maioria. Porque é que não há pena de morte? É que ele, o bandido, merece que o matem. Mas eu, que sou uma pessoa civilizada, que pertenço a uma comunidade evoluída, que respeita os direitos humanos, que vê na vida um valor absoluto, eu não posso cometer esse ato de matar ninguém. Não se restaura em Portugal a pena de morte, não é pela consideração pelos bandidos que a merecem, é por respeito por nós, que já estamos muito acima desse limiar de crueldade. Ainda em 67, sai em Portugal o primeiro Código Civil. Eu sou jurista, como sabem, enfim, sempre me dediquei ao direito, fui muitos anos professor de direito e, portanto, sou suspeito ao falar da importância de um Código Civil. Mas esse Código Civil de 1867, que durou 100 anos, ele só foi substituído depois em 1967, é uma obra-prima da literatura jurídica em toda a Europa. É um código que não é copiado de nenhum outro. Todos os códigos tinham lá umas maneiras, ou eram à francesa, ou eram à germânica. O nosso é à portuguesa. Bom, e foi um código que durou 100 anos. É muito importante que a lei seja uma lei boa. Eu sei que ultimamente tem-se falado muito o direito, a lei, não sei o quê. Bem, respeito que a lei merece, certo. Queria explicar isto. Há dois tipos de direito. Um é o direito que já está feito. Chama-se isso de jure condito, o direito já feito. Outro é o direito que é preciso fazer, de jure condendo, é assim que se diz em latim. O direito que é preciso fazer é o direito que tem de estar de acordo com as aspirações da nossa consciência. O de jure condito, o direito já feito, é que é a lei. Portanto, quando se fala muito respeito pela lei, cumpriu-se a lei, é preciso cumprir a lei, com certeza que é preciso cumprir a lei. Sem lei não há sociedades civilizadas. Em todo caso, a lei tem que ser constantemente ajustada
aos valores do tempo que nós próprios estamos a viver. É preciso não esquecer isso. Dois anos depois do Código Civil, outra lei muito importante. Em 1869, a abolição completa da escravatura. Fomos dos primeiros países do mundo a abolir a escravatura. Num país civilizado, ninguém pode ser escravo. Depois é 1870, a gloriosa geração de 70, os grandes escritores. Em 77, inaugura-se no Porto a ponte Dona Maria Pia. Agora já se pode ir de comboio desde Lisboa até ao centro do Porto. Uns anos depois, uma outra data importante, o mapa cor-de-rosa, 1886. Os portugueses pensam numa grande área de influência portuguesa, desde o Oceano Atlântico até o Oceano Índico. Bom, como sabem, isso não foi possível porque os ingleses já tinham outro projeto, uma grande área de influência inglesa, desde o Cabo da Boa Esperança até ao Egito, até ao Cairo. E claro que os imperialismos novos derrubam sempre os imperialismos antigos. O rei morreu em 1889, tinha 51 anos, não era velho, mas uma das suas glórias é ter sido ele o fundador do Museu de Marinha. Eu vim aqui porque foi ele, antigo marinheiro, quem mandou recolher todas as peças das glórias marítimas de Portugal para fazer o museu. O museu está, desde 1970 e tantos, instalado aqui, em Belém, passou por muitos outros sítios, mas é hoje um dos mais interessantes museus que se podem visitar em Lisboa.